Bom dia, vamos para mais uma aula de química, hoje com reações químicas, combustão, deslocamento de metais e decomposição de carbonatos. Combustão. As reações de combustão ocorrem geralmente quando um combustível reage com o oxigênio, que seria o comburente, para produzir dióxido de carbono, CO2, e água, H2O. Em um sentido mais amplo, a combustão é uma reação química entre um material combustível e um oxidante, que é o que a gente chama de comburente, né? Para formar um produto oxidado de maior NOx. Então, a combustão é uma reação tipicamente exotérmica, ou seja, a gente libera calor para ela acontecer. Então, aqui a gente tem um exemplo da combustão do gás metano. Então, o gás metano seria o combustível, o gás oxigênio comburente. A gente forma dióxido de carbono, né, que é o produto oxidado, e água. O comburente mais comum é o oxigênio, mas outras substâncias também podem ser utilizadas, como, por exemplo, o flúor. A função do comburente nada mais é do que oxidar o combustível e, por isso, as reações de combustão são reações de oxirredução. Existem dois tipos básicos de combustão, a completa e a incompleta. A diferença está no fato de que, na combustão completa, o combustível é oxidado até o seu estado máximo de oxidação, que seria formando CO2. E na incompleta, o combustível é oxidado até um produto intermediário apenas, formando o monóxido de carbono ou só carbono. Então, aqui a gente tem os exemplos, né, da combustão completa da gasolina, da combustão incompleta da gasolina e de outra combustão incompleta da gasolina. As combustões incompletas são normalmente mais poluentes, pois os produtos monóxido de carbono e carbono são tóxicos. Para haver uma combustão, são necessárias três coisas: combustível, comburente e a fonte de ignição, que é aquela fonte responsável por iniciar o processo, né? Por exemplo, uma fagulha, tá? Então, por exemplo, sabe-se que a madeira pode ser utilizada como combustível, mas para fazer uma fogueira é necessário ter a lenha, tudo bem? Um ambiente arejado e um fósforo, senão isso não vai acontecer. Deslocamento de metais. As reações de deslocamento de metais são reações de simples troca, nas quais um metal é, como se diz popularmente, corroído. Duas reações genéricas podem ser exemplificadas para representar essas reações. Então, aqui a gente tem metal mais ácido, formando sal e gás hidrogênio. Então, aqui a gente tem o exemplo do zinco reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de zinco e gás hidrogênio. Ou a gente tem um metal mais um sal, formando um metal mais um sal. Então, aqui a gente tem zinco mais sulfato de cobre, formando sulfato de zinco e cobre metálico. É muito importante lembrar que a ocorrência das reações de deslocamento deve seguir uma fila de reatividade, na qual o elemento da direita desloca o da esquerda. Então, por exemplo, a gente tem aqui a reação, a gente tem o ouro, né, reagindo com o hidrogênio. Então, eles vão trocar de lugar. Eles só vão poder trocar de lugar se o elemento que tiver à direita, se o ouro tivesse à direita, né, do hidrogênio. Então, nesse caso, o ouro não vai poder trocar com o hidrogênio, porque o hidrogênio é mais reativo que o ouro. Então, o ouro não tem força suficiente para tirar o hidrogênio ali daquela molécula. Então, essa reação não ocorre. Já na segunda, se a gente for reparar, a gente tem o sódio e o hidrogênio. O sódio, ele tá na família 1, né? Então, ele tá à direita do hidrogênio. Consequentemente, ele tem mais força para tirar o hidrogênio dali. Então, essa reação acontece. Decomposição térmica. Algumas substâncias, quando aquecidas, vão sofrer o que a gente chama de decomposição. Genericamente, pode ser apresentada pela seguinte equação. A gente tinha um AB, quando a gente esquenta, se transforma num BC. As reações de decomposição, como já visto, podem ser representadas genericamente por carbonatos metálicos, quando aquecidos, formam óxidos metálicos e dióxido de carbono, exceto os alcalinos, tá? Então, aqui ele deu o exemplo, né? Carbonato de cálcio aquecido forma óxido de cálcio e dióxido de carbono. Sulfitos metálicos, quando aquecidos, vão formar óxidos metálicos e dióxido de enxofre. Então, aqui ele deu um exemplo, né, de sulfeto de magnésio, formando óxido de magnésio e dióxido de enxofre. Bicarbonatos ou bisulfitos, quando aquecidos, vão formar óxidos mais água mais dióxido de carbono. Então, no caso dos bicarbonatos ou dióxido de enxofre, no caso dos bisulfitos.
Exercício. Questão 1. O fogo é resultado de uma reação de combustão. Sobre essa classe de reações, faça o que se pede. Identifique os requisitos necessários para que ocorra uma reação de combustão. Então, a gente precisa de um combustível, um comburente, né? E algo que faça com que aquele material sofra queima. Então, por exemplo, se a gente quer acender uma churrasqueira, a gente precisa de um combustível, tudo bem? Que no caso pode ser, por exemplo, o carvão que vai queimar, ou o álcool também, que a gente bota para acelerar esse processo, né? O comburente, que nada mais é do que o gás oxigênio, e o fósforo que a gente usa para acender. Tudo bem? B. Liste os tipos de combustão indicando os produtos formados. Então, a gente tem a combustão completa, que forma gás carbônico e água. E a gente tem a combustão incompleta, que pode produzir monóxido de carbono e água, ou pode formar também carbono e água. Questão 4. Complete as reações de decomposição a seguir, balanceando-as quando necessário. Então, a gente tem aqui duas reações, tá? Então, ele quer que complete as reações de decomposição. Então, isso vai se decompor. Então, esse primeiro elemento aí, né? O nitrato de prata, né? De prata não, desculpa, de cálcio. Ele vai se dividir entre óxido de cálcio, tudo bem? Gás oxigênio e dióxido de nitrogênio. Na segunda equação, nós temos o carbonato de magnésio. Então, ele vai se decompor em óxido de magnésio e dióxido de carbono. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula. Leiam a apostila. Não deixem de fazer os exercícios. E, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.